Olá pessoal, meu nome é Ivan Orcaio. Eu vou falar hoje de uma questão que é bastante comentada, que é bastante perguntada, que é o acordo de demissão. Se existe possibilidade de fazer acordo de demissão de um funcionário do condomínio. Se alguém cair nesse vídeo e não for o caso de condomínio, vale a mesma coisa, tá? Mas como o meu nicho é condomínio, eu coloco, né, o assunto dirigido para o condomínio. Ou seja, o condomínio ele quer colocar uma portaria virtual ou remota, como queiram, ou então quer colocar uma empresa terceirizada nas portarias e ela não pode ficar com os seus funcionários. Então o que ela faz? Ela vai demitir os funcionários. A primeira coisa que ela tenta fazer é o seguinte: chama os funcionários, um por um, claro, né? Não vamos fazer balbúrdia. Pessoal, o meu amigo, nós vamos te mandar embora. Nós temos um projeto, foi aprovado em assembleia, e o que a gente está propondo para você é um acordo. Nós não temos dinheiro para fazer uma demissão em condições normais. E aí o que você vai falar para o funcionário? Primeira coisa que ele vai ter que saber é o seguinte, que o aviso prévio dele, ou seja, aqueles 30 dias mais um dia a cada 3 anos que ele trabalhou, ou seja, tem funcionário que tem aí 40, 45 dias de aviso prévio, ele vai receber apenas metade, tá? Essa é a primeira perda que ele vai ter. A segunda perda que ele vai ter é que ele só vai poder movimentar 80% do fundo de garantia, tá certo? E a outra coisa é que aqueles 40% que se deposita a título de multa, né, por demissão sem justa causa, ele vai receber apenas 20%. Então, mesmo assim, pode ser interessante. De repente ele vai ver que, puxa, eu tenho dinheiro bom lá, de repente eu posso pegar esse dinheiro, terminar de reformar minha casa, aí eu pego outro emprego, enfim, pode ser interessante. Ou seja, em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro que as duas partes têm que concordar. Não é uma coisa que é decidido unilateralmente, tá? As demais verbas trabalhistas, como férias vencidas, 13º, dias trabalhados, tudo isso aí ele tem que receber na integralidade. Então, esse valor não pode ser diminuído de forma alguma. Então, vamos lá, vamos resumir. A multa dos 40% vai cair pela metade. O aviso prévio, se não cumprido o trabalhado, vai cair pela metade. E ele só vai poder movimentar 80% do saldo que ele tem no fundo de garantia, tá bom? Outra coisa, ele não vai poder recorrer ao salário-desemprego, né? Isso é importante. Pessoal, se você fizer um acordo com um funcionário e depois de pouco tempo voltar a contratá-lo, isso aí pode ser caracterizado como fraude à relação de trabalho. Isso aí é sério, não pode ser feito, tá? Então é para demitir? É para demitir. Eu já conheci condomínios que fizeram o seguinte, fizeram a homologação, tudo certinho, aí o funcionário pegou aqueles 20% de multa do fundo de garantia, devolveu para o condomínio, na verdade devolveu para o síndico, mas eu não falei nada disso. Quando foi num determinado momento, né, ele foi para a Justiça do Trabalho e provou que ele tinha devolvido os 20% da multa do fundo de garantia e que ele tinha sido induzido pelo síndico e pela administradora a fazer isso. Até hoje eles respondem um processo criminal, tá bom? Então vamos lá. Isso aí está no 484, letra A da Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos para mais artigo. O 855B da CLT, que é justamente esse artigo foi introduzido pela reforma trabalhista, diz o seguinte, que as partes não poderão ser representadas por advogado comum. Ou seja, o empregado vai ter que ter um advogado, o condomínio vai ter que ter outro advogado. Isso aí vai representar custo para as duas partes, tá certo? Diz também a CLT que isso pode ser feito pelo sindicato. Tem muitos sindicatos que não aceitam fazer esse tipo de homologação porque eles não concordam com isso, tá bom? No 855C, ainda da CLT, diz um negócio muito interessante. O dispositivo nesse capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477
desta consolidação. Vamos ver o que diz o 477, parágrafo 6º. A entrega ao empregado tem que ser feita, né, no ato da demissão, a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento, aí vem, tá? Bem como o pagamento dos valores constantes no instrumento de rescisão ou recibo de quitação a ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Eu vou explicar. Você chama o empregado, ou o empregado te procura querendo ser demitido, vocês acertam que isso vai ser feito, vocês pegam 2 advogados, um representando o funcionário, outro representando o condomínio, vocês acertam tudo aquilo lá que eu falei, olha, o aviso prévio vai ser reduzido pela metade, a taxa, só 80%, a multa do referente ao fundo de garantia vai ser reduzido de 40% para 20%, o fundo de garantia você só vai poder movimentar 80% dele, tá tudo certinho, tá? E aí, quando as partes assinam, o condomínio tem 10 dias para pagar. É a mesma coisa, a validade do artigo do parágrafo 6º do artigo 477 da CLT não muda. Você não pode pagar isso aí depois de 6 meses, 1 ano, ou seja, ou 15 dias depois. Não pode, porque o que vai acontecer? A lei obriga que que esse acordo seja homologado na Justiça do Trabalho. O que o juiz vai fazer? Só uma coisa. Ele vai olhar, não, tá tudo certo, tá? Realmente liberaram o fundo de garantia dele, depositar os 20%, pagar o aviso prévio pela metade, tudo certinho. O que o juiz faz? Tem 2 advogados, assinatura dos 2 advogados, um representando o empregado, outro representando o condomínio, ele homologa, acabou, tá? Só que você tem que peticionar esse pagamento já feito. Você não pode entrar, o que o juiz vai fazer? Ele simplesmente vai considerar a petição inicial inepta ou vai dizer, olha, edite-se, né, a inicial colocando os comprovantes de pagamento. Então, você não pode fazer o acordo e parcelar o acordo, você não pode fazer o acordo e pagar 15, não. E o parágrafo 8º do 477 atribui uma multa pesada para o empregador que não cumprir esse prazo, tá certo? Então, se você peticiona para fazer o acordo, tá tudo certinho, só que você peticiona que você pagou depois de 10 dias, o condomínio vai pagar uma belíssima multa, tá bom? Então vamos lá para mais artigo. Então o que eu mostrei para vocês? Em primeiro lugar, o acordo é possível, o que implica financeiramente para as partes, tem que ser contratado 2 advogados, um para cada parte, tem que ser protocolado isso na justiça, isso aí tem que ser pago do dia que você assinou, no máximo 10 dias tem que ser pago para o funcionário sob pena de multa pesada. E aí a justiça vai homologar. Aí, vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha, puxa, nós não temos dinheiro para pagar. Ele aceitou, ou ele pediu para ser demitido. É uma boa, porque a gente estava pensando, é um funcionário complicado, ou a gente está precisando reduzir despesa, e dá para organizar sem esse funcionário, mas nós não temos dinheiro para pagar os 20% e fazer ainda por cima a quitação do aviso prévio, todos os passivos trabalhistas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos propor para ele em 2 vezes? Em 2 vezes, ou 3, dá tempo de fazer uma assembleia, fazer um rateiozinho e... Pessoal, eu vou dizer qual é a consequência disso. Eu vou falar do Código Penal. O Código Penal, na sua parte especial, ele atribui a determinados atos crime. É aí que a gente vai começar a entender, né, quando a gente fala de responsabilidade civil e penal do síndico. Penal, mas por que penal? Está no Código Penal, tá bom? Então eu vou ler para vocês. Parte especial, título 4 dos crimes contra a organização do trabalho. Está no título do artigo 203 do Código Penal, que eu vou transcrever na descrição do vídeo. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Ou seja, ele receber à vista, 10 dias a gente considera à vista, é um direito que o trabalhador tem. E no momento em que se parcela isso ou não se paga, ou se paga posteriormente,
está se frustrando essa expectativa desse direito. O que diz o artigo 203? Frustrar mediante fraude ou violência, o que normalmente não é o caso, direito assegurado pela legislação do trabalho, detenção de 1 a 2 anos, de 1 a 2 anos, e multa além da pena correspondente à violência, que normalmente não é o caso. Então, o síndico, né, não é o condomínio, não é o conselho, o síndico, ele pode ser processado penalmente pela fraude que ele cometeu. Ah, mas eu não sabia. A ninguém é dado o direito de se excusar por desconhecimento da lei. Artigo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Se você foi eleito síndico, paciência, você não pode alegar desconhecimento da lei. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Mas você, como síndico, você não pode alegar. Então, você cometeu um crime e vai responder criminalmente por isso, além das consequências que vão ser impostas ao condomínio, como pagar uma belíssima multa, tá? E, inclusive, os advogados que participaram dessa negociata, eu não vou dizer negociação, porque é uma negociata, e eles não fizeram a homologação junto ao Ministério do Trabalho, eles podem ser notificados na OAB, tá? Então, ainda mais se o condomínio tiver essa prática reiterada de fraude à relação de trabalho, e esses advogados podem ser responsabilizados perante a OAB. Então não é uma coisa, não é brincadeira, tá certo? Direito trabalhista nunca é brincadeira. Mesmo quando você está certo, a Justiça do Trabalho vai tentar fazer o possível para o empregado. Não para dizer que você está errado, mas tentar alguma coisinha para o empregado. O direito do trabalho nasceu dessa forma, nasceu com esse objetivo e infelizmente, até hoje, ele é pró-empregado, pró-funcionário. Em caso de dúvida, pró-funcionário, tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar sobre acordo de demissão de funcionários em condomínio, ou seja, é possível, mas é muito regrado, tá? Ele é interessante? Sem dúvida, se as partes se compuserem, é interessante. Mas precisa conhecer a lei e aplicar a lei. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você achou que é um assunto interessante, encaminha para alguém. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, clica lá no sininho para ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo, e são sempre vídeos interessantes, né, que versam sobre o mundo condominial. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!